Nesse vídeo, a gente vai refletir, a partir do depoimento de 4 professores da educação básica, como a pandemia de coronavírus impactou o trabalho desses profissionais no Brasil. A gente sabe que em todo o país, tanto escolas públicas como privadas estão em funcionamento, né, em regime de teletrabalho à distância, inserindo aí os professores em uma nova dinâmica de trabalho. Nesse sentido, nós podemos refletir, a partir desses depoimentos, como o trabalho docente em tempos de pandemia está sendo caracterizado por uma diversidade grande, né? Diversidade essa que é pedagógica, mas que também passa por questões estruturais, por questões materiais, né? Trazendo, em alguns casos, mais dinâmicas de precarização para o trabalho dos professores no Brasil, além de outros desafios. Iniciamos na segunda-feira, dia 18, o trabalho remoto, né? E é angustiante, porque a gente sabe que a gente está atingindo 30%, 20% dos nossos alunos com trabalho remoto. E a discussão é justamente essa, assim, quem está sendo excluído novamente do aprendizado, desse processo de ensino-aprendizado, são aqueles que historicamente foram excluídos, né? E a minha angústia, ela é 100% essa, assim, de que os meus alunos que têm computador, internet, celular, eles estão participando comigo, estão tirando as dúvidas comigo, estão fazendo as atividades comigo. Os que não têm, eles novamente serão excluídos de um processo que a escravidão excluiu, que o direito excluiu, que a ditadura excluiu. E agora a pandemia, né? A alegria desse processo, eu acho que ela se permeia e ela tá muito no descobrir esses mecanismos tecnológicos que até para mim, né, que tem 20 anos de magistério, são novos. Eu tô enxergando quais são. Mas a gente fica, e eu estou muito preocupado com os alunos, com as crianças que não têm esse acesso. Eu trabalho numa escola chamada Leonardo da Vinci e na Rede Marista também. Trabalho num colégio da Rede Marista também. Bom, desde que a pandemia começou, eu iniciei as aulas online, e para que eu realizasse essas aulas, eu tive que ter um computador a mais, uma vez que minha filha também está tendo essas aulas remotas, então eu precisei de um computador a mais, mas a escola me forneceu um computador a mais para que eu realizasse essas aulas, né? Desde que elas começaram, eu percebo que assim, o que há de melhor é porque você realmente trabalha com a tecnologia de uma maneira mais prática, né? Mais dinâmica, mais real, como acontece mesmo. Agora, o que é mais difícil, o que eu percebo que é mais difícil é conciliar a quantidade de e-mails que chegam, a quantidade de reuniões que a gente faz online, a quantidade de tempo que a gente leva para planejar a aula, para a gente fazer filmar uma aula, editar, pesquisar,
além das aulas que a gente fica online. A gente precisa fazer outras aulas, a gente precisa gravar outras aulas também. Então, com certeza, o tempo levado é bem maior do que as aulas presenciais. E para isso, sim, os professores da rede privada, eles têm uma formação muito continuada aqui em Brasília. Eu tenho formação no Google, eu tenho certificação na Microsoft, então, assim, as escolas, elas já se preocupavam com essa formação bem antes de acontecer o que está acontecendo durante essa pandemia. Nós estamos trabalhando pelo Colégio Tiradentes aulas remotas. As videoaulas são feitas pelo Sistema Positivo de Ensino. Nós, professores e supervisores, estamos elaborando atividades complementares para que as crianças tenham um melhor êxito possível em relação aos seus estudos. Estou trabalhando em casa, eu tenho um celular, um smartphone, né? Um notebook e um computador em casa, internet. São para usos pessoais, não eram voltados especificamente para educação EAD, porém eles me ajudam bastante. A elaboração do planejamento, eu tenho tido dificuldade porque a gente pensa em atingir, né, da melhor forma possível quem está auxiliando a criança. Trabalhar com crianças pequenas à distância é um desafio muito grande, pois quem vai passar para eles o conteúdo, a explicação de forma mais individual são os pais, que não necessariamente tenham formação pedagógica para isso. O uso das tecnologias aqui que faço da minha casa, através do meu notebook e do meu celular, são feitas através de muita pesquisa, pois eu não tenho curso de tecnologias. Não bastasse os grandes desafios que já eram colocados sobre a escola pública, a precariedade na qual nós já trabalhávamos, os atrasos e o parcelamento dos salários, nós somos agora lançados num contexto para o qual nenhum de nós nos formamos, para o qual nenhum de nós temos qualquer formação. De uma hora para outra fomos lançados à condição de tutores de um conteúdo à distância. Tutores de um conteúdo que foi produzido pela Secretaria de Estado de Educação sem qualquer diálogo com os trabalhadores em educação. Conteúdos que massificam o fazer pedagógico. Conteúdos que não foram selecionados por esses professores. Um material didático extremamente precário e deficiente. As videoaulas produzidas na Rede Minas trazem muito mais problemas do que soluções, uma vez que elas apontam o processo de exclusão de grande parte dos nossos estudantes. Essa exclusão também se dá de muitos professores, haja vista que a Rede Minas, que transmite os conteúdos da Secretaria de Estado da Educação, atinge ou alcança menos de 1/3 das cidades de Minas Gerais. Portanto, nossos estudantes estão excluídos, mas também muitos profissionais de educação não têm acesso a esse conteúdo. E o que dizer da tentativa cruel de colocar mais de 60 mil trabalhadores em situação de risco, indo para as escolas em uma situação de pandemia. Tentativa essa que foi, felizmente, barrada pelo Tribunal de Justiça. E o que dizer da responsabilização, por exemplo, dos professores no processo de busca dos estudantes? Depois de mais de 2 meses sem aula, somos nós, os professores e as professoras, que estão sendo responsabilizados no sentido de buscar esses estudantes, saber onde esses estudantes estão, de fazer com que eles participem de aulas num processo de ensino remoto, que sequer houve a disponibilização de uma plataforma própria para esse ensino remoto. Nós, trabalhadores de educação, estamos sendo forçados a disponibilizar os nossos números de telefone privados, o nosso WhatsApp. Com isso, os professores perdem o controle, por exemplo, da sua privacidade. Mais sério do que isso, perdem também o controle do seu tempo laborativo, do seu tempo de trabalho.
as mensagens chegam o tempo todo, as dúvidas, as intervenções dos alunos chegam o tempo todo. E somos nós, trabalhadores de educação, que estamos tendo que equacionar esse processo. Então nós estamos usando a nossa tecnologia, os nossos equipamentos, o nosso tempo de trabalho que, se antes nós trabalhávamos na escola num período, esse período já não existe mais. Dentro de casa o professor trabalha de uma forma muito mais ativa, porque ele é interpelado o tempo todo. Olha pela Secretaria de Estado de Educação através de memorandos, olha pelas direções escolares, olha pelos estudantes ou pais de estudantes.